Salve povo, eu aqui de volta para postar aqui essa segunda parte do vídeo sobre Diocleciano. Então eu fiz aqui a gravação do vídeo, quando eu vi o total do vídeo ficou muito grande, mas tem muita coisa importante, muita coisa legal. Então estou dando sequência aí nesse vídeo, falando sobre outras coisas que aconteceram no governo dele e culminando aí no seu final. Então nos próximos vídeos eu vou falar a respeito dos outros que estavam aí presentes nessa tetrarquia. Então um abraço, valeu e curtam o vídeo aí. Falou. Teremos agora aqui a perseguição aos cristãos. Esse ponto foi muito importante, porque foi muito intensa essa perseguição. Ele vai fazer um edito em 303, que vai ser que expelir os cristãos de cargos públicos, destruir as igrejas. Essa é da primeira porrada que ele vai dar nos cristãos. Depois ele vai fazer outra coisa que vai ser ainda pior para os cristãos, que é o dies traditionis, que seria a entrega das escrituras bíblicas para serem queimadas, né? Com medo que tudo aquilo ali fosse utilizado contra o império, já que o grande problema dos romanos com o cristianismo era a questão de que os cristãos idolatravam a Deus e não ao imperador, né? Não idolatravam um homem. E isso era uma coisa que incomodava muito os romanos, né? Além também dos próprios ali deuses, do seu panteão ali de deuses pagãos. 304 teremos a detenção dos eclesiásticos. E novamente outra coisa que aconteceu na época de Aureliano, que foi a obrigatoriedade do sacrifício para os deuses pagãos, né? De pegarem animais, sacrificarem e tal. Então quem não fizesse isso seria executado. Então era a obrigatoriedade do culto ao deus Júpiter e aos deuses romanos. Só que aí Diocleciano ele tinha uma questão que ele era contra assassinato, né? Apesar de ele ter feito esse decreto, ele era contra assassinato, ao contrário de Galério, mas ainda assim foi feito, né? Galério utilizou muito isso lá na região ali de Roma ocidental. Bom, então ele vai também criar um cargo de curador. O que seria isso? Esse curador ele teria um poder de polícia, né? Ele contava com secretários, tinha escrivãos, tinham várias pessoas, outros funcionários públicos que trabalhavam com ele. Então ele fazia o quê? Cumprir as demandas fiscais a respeito dos cristãos. Então retirar os bens desses cristãos. Então eles contavam também com trabalhadores braçais para fazer o transporte de bens que haviam sido adquiridos pela igreja, e pegar lá e roubar as coisas, levar e dizer que agora é parte aí, pertence a Roma, né? Eles fizeram de tudo ali para tentar acabar com o cristianismo. Isso vai durar até 205, esse édito aí contra os cristãos. Depois vai dar uma aliviada, mas eu vou falar porque termina em 205. Passando rapidamente por algumas batalhas, né? Sempre tem esses confrontos aí do Diocleciano. Teremos confrontos no Reno. Isso são fatos que ocorreram antes da tetrarquia, certo? Não foram confrontos no Reno, né, contra tribos bárbaras que aconteceram entre os anos de 287 e 288. Então teremos ali, entre essas tribos, os Búndios, que o Maximiano havia derrotado. Nós tínhamos os Alamanos novamente, outros dois novos aqui, os Caibões, e também os Érulos, que eu já falei aqui nos vídeos anteriores. E também teremos uma nova campanha contra os Sármatas em 285. Aí em 287, Diocleciano ele vai ajudar Varane II, aquele que eu falei já no vídeo anterior, que teve aqueles confrontos lá e tal contra o Caro, né? O Caro venceu ele, que eu falei que estava tendo uns problemas internos ali no Império Sassânida. Esses problemas internos, como eu falei, havia questão de quê? De usurpação. E foi exatamente o que aconteceu. O Varane II, que era neto de Sapor I, aquele imperador, o terrível imperador Sassânida que transformou Valeriano no banquinho, ele estava tendo problemas com um irmão dele, o Hormisda, que estava tentando tomar o trono para si, né? E aí ele vai ajudar o Varane II a derrotar o irmão dele, e com isso ele consegue ali retomar a Armênia para o Império Romano. E ele acaba colocando um rei cliente lá, que era o
Tirídades III, quase que não saísse, hein? Que ele estava na mesma situação de Herodes o Grande na Judéia. Né? O cara era rei cliente, era o seguinte, ele era um rei, mas ele não mandava nas coisas, né? Ele era apenas uma marionete, um fantoche dos romanos, como era Herodes o Grande na Judéia. Então ele era rei, fazia as construções, obras maravilhosas, bajulando os romanos, mas mandava lá eram os romanos. Quando Herodes o Grande morre, e o reino vai ficar aí dividido entre 3 filhos dele, a parte ali da Judéia vai ficar com, na época dos pretores romanos, né, como eu falei, sempre uso o exemplo de Pilatos, que foi governador romano lá na Judéia, e o Herodes Antipas, né, filho de Herodes o Grande, ele vai ficar na Galileia. Então ele não se intrometia, por isso que Herodes vai mandar ali Jesus para ser julgado por Herodes Antipas, já que Herodes era rei da Galileia, de onde Jesus havia vindo, né? É que Jesus veio da Galileia, mas havia cometido ali os seus atos criminosos segundo os judeus, né, na parte da Judéia, onde os romanos é que governavam, né? Mas aí, enfim, todo mundo sabe a história. E também tivemos o que aqui? Depois disso ele vai ganhar aí o título de Pérsicos Máximos, que ele já estava reivindicando fazia tempo. 289 ele vai enfrentar os Sármatas na Récia e a fronteira do Danúbio, ao lado de Maximiano. Vai ser uma das vezes em que os dois vão lutar lado a lado. Depois do 290 ele vai enfrentar os sarracenos na Síria e vai ser a última antes da formação da tetrarquia. Em 294 ele vai para Sírmio, pela mesma cidade onde aconteceu lá os infortúnios com Prolo. E ele vai enfrentar mais uma vez os Sármatas, e dessa vez com a ajuda de Galério, onde ele obtém o título de Sármata Máximos, Galério que era o César, né? Depois o Galério vai para o Egito, né, para uma revolta contra uma revolta que acontece em Copto. Aí o Diocleciano ele vai para um outro rumo, né? Ele vai fazer a sua última aparição em campo de batalha no ano de 296 no Danúbio, que ele vai lutar contra os Carpos, né? Que fez com que as tribos bárbaras acabassem migrando para a Panônia. E aí nós temos agora essa finalização da história de Diocleciano. Está muito grande, mas vamos aqui dar uma acelerada. Então ele vai para Roma no ano de 303, que era a comemoração do 20º aniversário do governo dele, né, que era chamada de Bicennália. Nisso ele já estava aparentando uma doença, né? Então certa doença aí o Galério, né, tentou convencê-lo a abdicar do trono, já que ele estava doente, mas ele se negou. Então ele havia feito um pacto com o Maximiano de que caso ele saísse, acontecesse alguma coisa com ele, o Maximiano iria abdicar. Ele fez com que o Maximiano fizesse essa promessa diante do trono de Júpiter, do templo de Júpiter, diante do templo de Júpiter, para que ele honrasse com a sua palavra, né? Ele deu essa apelada aí. E aí temos ele vai em 304, Diocleciano, ele vai se tornar cônsul. Ele já vai começando a se afastar do império. Ele vai para a cidade de Ravenna e que são para ele 3 meses, né? Depois ele passa o verão no Danúbio. Ele vai se afastando aos poucos, né? Depois ele vai para Nicomédia, ele vai ficar pior. Ele vai começar a mostrar sinal de piora na sua doença na comemoração do 21º aniversário da ascensão dele. E aí soltaram um boato quando ele chegou lá que ele havia morrido. E começaram a preparar o luto. O imperador morreu e tal. Ele passou um tempo lá isolado, né, no seu palácio, escondido. Estava doente, então não tinha feito mais aparição pública. Aí depois ele reaparece em março de 305. Com a aparência ainda mais debilitada do que ele chegou. Ele estava vivo ainda, ele não tinha morrido. E aí ele fez uma assembleia juntando ali os outros tetárquicas e outras pessoas para dizer que ele estava muito velho, doente, que precisava dar espaço a uma pessoa mais jovem que deveria assumir ali como imperador. E ele acaba abdicando do cargo aí no ano de 305. Por isso que eu disse que o édito acaba em 305. O édito contra os cristãos foi o ano que ele abdica do trono.
Então, após isso, ele foi viver o resto da vida dele, vai para um palácio na Dalmácia, onde ele nasceu, onde ele se afastou completamente da vida pública, da vida política e tal. Ele não queria mais envolvimento nenhum com aquilo ali. No ano de 308 ele vai chegar até ser procurado para dar opiniões, fazer uma assembleia, opinar sobre o Império e tal. Ele não quis nada, eles não me procurem, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu já abdiquei do trono, agora eu quero curtir aqui o fim da minha vida. E aí acontece que ele vai morrer, né, muito doente entre os anos de 311 ou 312, né, um desses 2 anos aí. O que se sabe é que ele tinha 66 anos. Existe uma teoria que ele havia se suicidado, né, que ele estava doente e tal. Mas enfim, ele morreu muito cedo, né? Morreu jovem, até certo ponto jovem. Tinha outros imperadores que viveram muito mais tempo que ele, como o próprio Otávio Augusto. E até o Gordiano I, que já morreu com a casa dos 80 anos, 81 anos, ele deve ter tido normalmente uma doença que não falam a respeito de que tipo de doença ele teve. Mas pode ter sido uma coisa realmente que foi sendo piorando gradativamente e acabou fazendo com que ele viesse a morrer até de certo ponto ainda jovem, né, com 66 anos. Bom, enfim, por aqui eu encerro Diocleciano, mas eu vou falar dos outros 3 em outros vídeos, e tem coisas que estão na história do Diocleciano que fazem parte da história dos outros, então vou estar voltando a falar do Diocleciano novamente, mesmo que ele tenha já morrido aqui no vídeo dele, ele reaparecerá aí nos vídeos dos outros imperadores, no caso do Maximiano, de Galério e de Constâncio, que ele vai aparecer ainda, mesmo ele tendo morrido já no vídeo dele. Então, nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre ele. Com relação ao vídeo especial, temos a 250 inscritos, já estamos com 251 hoje, maravilha, estou muito feliz com isso, muito obrigado a galera que se inscreveu mais uma vez. Então eu vou falar sobre os acádios, acadianos, que é a última civilização que das mais importantes ali da Mesopotâmia. Por quê? Aconteceu o seguinte, eu fiz a enquete lá no canal, mas ninguém votou. Eu fiz a enquete entre persas e acadianos e todo mundo foi lá, curtiu a foto e não colocou nos comentários qual civilização que ia votar. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei e escolhi, né? Já que eu sempre seria o voto de Minerva, eu acabei escolhendo pelos persas por ser uma civilização importante que eu falei diversas vezes aqui. Então, esse vídeo especial agora de 250 inscritos, eu vou falar sobre os acadianos, que são os descendentes, os herdeiros dos sumérios, que foi um dos vídeos que eu fiz aí, de vídeos especiais dos povos da Mesopotâmia. E pretendo agora a gente seguir para uma outra saga de vídeos especiais, um outro leque de opções, que seriam as civilizações bárbaras, as tribos bárbaras, que eu tenho falado muito aqui, de várias tribos, mas ainda não contei a história de nenhuma delas, dentro da saga romana, mas sem fugir aqui do período que é a Antiguidade, né? Só quando terminar aí o Império Romano, que a gente passa aí, que eu vou passar a falar de outros temas ali da Idade Média, com a queda de Constantinopla. Tem muito chão para isso. Então vou ficar por aqui. Um abraço, Zelota. Obrigado por você que ficou até o final. Sei que o vídeo foi longo, mas muitas informações, e a história desse cara é muito grande e fez muitos atos, como vocês viram, radicais, importantes, etc. aí, que vocês julguem aí pelo que vocês viram aí no vídeo. Deixem seus comentários e a gente se vê aí na quarta-feira. Falou, pessoal.